Você pode dizer amém? Aplaude ao Senhor Jesus pelo servo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não pode melhorar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem fala amém mais alto recebe vitória. Meus irmãos, a paz do Senhor. É, pastor. Deus é fiel. 2 Reis. Capítulo do número 4. Segunda Reis, capítulo do número 4. Eu estou ali sentado, tem 2 textos no coração. E até o Diego começar a orar, eu estava em dúvida de que queria pregar, né? Porque um texto a gente estuda e o outro Deus dá na hora. Aí fica naquela luta. E o Diego só confirmou o que Deus colocou no meu coração. E eu prometo que eu vou ser rápido, porém fiel ao que Deus ministrou comigo. 2 Reis, capítulo 4. Você que achou, diga: eu vou para o céu. Está escrito: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa porta para levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que posso eu fazer por ti? Declara-me o que tu tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Verso do número 6. Quando todos os vasos estavam cheios, a mulher pediu a um dos filhos: trazei-me mais vasos. Ele replicou: não há mais nenhum vaso vazio. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu, contou o que se passava ao homem de Deus, que o orientou, dizendo: pois agora vai, vende o óleo, paga tuas dívidas, você e teus filhos vivam do resto. Repita comigo: você. Não, pode melhorar, diga: você e teus filhos vivam do resto. Você acredita na provisão de Deus? Então se assente. Já se assentou? Se acomodou? Vou pedir que você levante a sua mão direita ao alto da sua cabeça. Isso. Levanta também a sua mão esquerda e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Olha aqui para mim rápido. É um texto bastante conhecido, pastor Mário. Já está no sangue, muito corrido nas Assembleias de Deus, né? Trata acerca da multiplicação de um azeite. Mas o que Deus botou para mim que é uma dívida que só foi revelada depois de uma perca. Depois que o provedor da casa morre, a dívida é revelada, é exposta. Então é uma casa, é uma moça, uma mulher que acabou de perder o marido, que é o provedor, está correndo o risco de perder os filhos, e ela perdeu todos os bens, e parece que a vida é só perca. Mas olha aqui para mim rápido, esse período que essa mulher está vivendo, é um dos períodos que quem está reinando, talvez no início, é Acabe. Quem me ouve diz amém. Acabe é considerado na galeria dos reis de Israel. E você sabe que depois que Israel se divide, vão 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Essas 10 são conhecidas como a nação de Israel. Essas 2 outras tribos são conhecidas como o povo de Judá, que são compostas por Judá e Manassés. Israel, que é a maioria das tribos, está sendo governada ou liderada por Acabe, um dos reis temidos.
Acabe é tão temido que toda vez que Deus levanta um profeta para poder profetizar contra o seu reinado, olha aqui para mim que vai ser muito rápido. Quando Deus levanta um profeta para poder profetizar contra o seu reinado, o texto, a história revela para a gente que o profeta adentra o palácio. E quando ele entra no palácio, o texto diz que na sala de espera, aonde estão os banquetes, quem diz isso é a história, aonde estão os banquetes, o melhor da comida, o melhor da bebida, os melhores vinhos, na sala de espera. E por ser tão temido, ao chegar na sala de espera, os profetas mudam a profecia, mudam o rolo que Deus havia dado, porque a sala de espera agradou e encantou o coração de quem está olhando para o banquete que está sendo preparado. Segundo a história, 850 profetas que estudaram na escola de profetas estão se curvando à mesa de Acabe. Contrapartida, tem gente que não se curva a essa mesa, mas quem não se curva a essa mesa por saber a potência que Acabe está com medo de perder a vida. E por medo de perder a vida, eles não mudam a profecia, mas se escondem. E o texto diz pra gente que é Deus quem olha do céu para a terra e precisa, pastor Mário, de um cara com coragem para poder profetizar. Deus vai até a cidade de Gileade, vai a um pequeno vilarejo chamado Tisbe, onde ele encontra um homem por nome de Elias. E o texto revela para a gente no capítulo 18 que Elias já está profetizando dentro do palácio de Acabe. Quem me ouve diz amém. Elias está profetizando no palácio do Acabe já no capítulo 18. Mas no capítulo 17, no capítulo 16, no capítulo 15, até o primeiro capítulo eu não vejo o Senhor levantando, preparando, moldando, lapidando, o Senhor descendo, ordenando, Elias estudando. Eu só vejo Elias profetizando no capítulo 18. E Elias, se você souber, me responda o nome do seu pai. Não sabe, Luana. O nome da sua mãe não se sabe. Elias é alguém que não tem costa quente. Elias é alguém que vem literalmente da terra de ninguém. Ele vem de um lugar onde não é exposta a sua genealogia, mas no capítulo 18, pastora, ele já está profetizando para Acabe no palácio. E eu queria que tivesse alguém ligado nessa palavra, Mateus, para poder pegar essa palavra. E qual é a palavra, pregador? A palavra é essa, é que quando Deus quer levantar para poder introduzir dentro do palácio, Ele não precisa que venha de lugar grande, que tenha genealogia ou costa quente. Ele só precisa de alguém que esteja na brecha. Eu não sei se você pegou, mas eu vou repetir de novo. Quando Deus quer levantar alguém, Ele não precisa de costa quente. Ele só precisa de alguém que esteja na brecha. Quando Deus acha Elias nessa brecha dos profetas, Elias está profetizando dentro do palácio de Acabe. E o grife é meu, Luana. A palavra de Elias é essa: vive o Deus perante cuja face eu estou, que nesse tempo não chove e nem cai orvalho. De uma forma didática, repita comigo em alto e bom som: nesse tempo, não grita, nesse tempo não chove e nem cai orvalho. Israel tem um poder no que tange, poder aquisitivo, no que se trata do plantar, na semeadura. Israel cresce, o crescimento de Israel está baseado no que ele planta, porque o que planta se colhe. E é um ditado que a minha mãe sempre falava para mim, é até engraçado: tu quer mexer com o homem, toca no bolso dele. Aí o cabra fica doido. Quando tocou no bolso de Acabe, o texto diz que Acabe ficou nervoso. Elias profetizou e disse: segundo as minhas palavras, não chove nem cai orvalho. Só que quando Elias acabou de profetizar, o texto diz, o grife é meu, que Deus desce no ambiente que ele está e diz: profetizou muito, o grife é meu, tu acabou de pregar muito, mas faz o seguinte: vá para o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, que está diante do... Não grita, que está diante do... É isso daqui que mexeu com a minha mente, pastor Mário. Josué, porque Deus já acabou de entregar o endereço para Elias. O endereço, Tony, é esse: ribeiro de Querite. Só que Deus não dá somente o endereço, como também dá o ponto de referência.
É o ribeiro de Querite, na parte que está diante do Jordão. Pastora, se Deus entregou o endereço, Elias já sabia para onde tinha que ir. Só que Deus entrega o endereço e também entrega o ponto de referência, a parte que está diante do Jordão. Para que Deus vai colocar o Jordão no meio do endereço? Para que Deus vai entregar ponto de referência na localização que Ele está dando? É isso daqui que mexeu com a minha mente, pastor Mário. Porque o ribeiro de Querite, ele não é grande, mas tantos pontos para Deus poder falar, ou às vezes sem precisar falar ponto de referência, mas Ele diz, vá para o ribeiro de Querite, mas a parte é que está diante do Jordão. Deus quer ensinar uma lição para o profeta. E pregador, qual é a lição que Deus quer ensinar para o profeta? É porque quando Elias chega no palácio, ele se encanta, Luana, com a beleza que o palácio tem para oferecer, Laís. Só que quando Deus manda ele sair do palácio para poder ir para o ribeiro de Querite, Ele está dizendo ao profeta, Elias, você profetizou no palácio, mas tu não é profeta do palácio. Elias, você profetizou no palácio, mas eu preciso te fazer entender que você está no palácio hoje, mas a tua história não é de palácio. Ô terra. Elias, você profetizou no palácio hoje, mas eu preciso que você entenda que estar no palácio não te faz ser grande. Vá para o ribeiro de Querite, a parte que está diante do Jordão. E para que Deus manda ele ir para o ribeiro? Justamente para a parte que está diante do Jordão. É porque o ribeiro de Querite é o único lugar, ou melhor, o Jordão é o único rio, Luana, que tem águas que transbordam por cima, mas altar que é firme por baixo. Eu não sei se tu pega, mas eu vou repetir de novo. O Jordão é o único rio, pastor Mário, que tem águas que transbordam por cima, mas altar que é firme por baixo. Pregador, me prova, livro ao de Josué, capítulo de número 4, verso de número 9. O texto diz que depois que o povo está atravessando pelo meio do Jordão, Josué para, Luana, no meio do Jordão e levanta um altar. Quando Josué levanta o altar, o texto diz que eles vão embora, termina de atravessar o Jordão, mas o altar continuou no Jordão. E olha aqui para mim, você precisa entender que todo lugar que tem altar é conhecido como referência de milagre. Agarra a mão de alguém aí, por favor, agarra a mão de alguém, agarra a mão de alguém aí. Isso, balança a mão dele ligado, balança a mão dele. É carnaval, tem gente que está feliz lá fora e a gente está feliz aqui dentro. Balança a mão dele ligado e diz para ele, todo ambiente, não grita, fala, todo ambiente que é marcado pelo altar é conhecido como referência de milagre. Olha aqui para mim, depois que Elias é assunto ao céu, a capa cai. Eliseu pega a capa, abre o rio. Qual o nome do rio? É Jordão. Quando a escola de profeta está para ser aumentada, o ferro do machado caiu na água. Eliseu jogou o cabo do machado, o machado flutuou. E qual é o rio? É o Jordão. O Naamã, que foi usado por Deus para dar livramentos ao sírio, que estava com lepra, foi curado em qual rio? No Jordão. O texto diz que João Batista é profeta. A congregação dele é localizada onde? É no Jordão. Jesus é batizado. E ele é batizado onde? No Jordão, porque todo ambiente que tem altar é conhecido como referência de milagre. Eu vou falar baixinho, Josué, para ver se alguém pega. Porque o Jordão só era Jordão enquanto não tinha altar. Depois que Josué edificou o altar, Jordão passou a ser conhecido como referência de milagre. Se tu tiver mão para levantar, tu levanta, que a palavra é essa. A tua casa só era uma casa, tua família só era uma família, o teu povo só era um povo até ter altar. Depois que edificou o altar, a história mudou, a coisa mudou, a história mudou, a coisa mudou. Agora a tua casa é conhecida como referência de milagre. Jordão só é rio antes do altar. Depois do altar, referência de milagre. Tem fé para receber? Então lá vai, prepara, porque depois desse altar edificado, a tua casa nunca mais será só uma casa.
Não, você está dormindo, está cansado. Vamos lá, prepara, porque depois desse altar, a tua vida nunca mais será a mesma. Olha aqui para mim, você precisa entender que para a história de um Jordão ser mudada, um Josué com disposição teve que aparecer. Não, vou repetir de novo. A história de um Jordão que transformou vidas, Josué. A história de um Jordão que mudou cenários. Só mudou a vida de uns, porque alguém com disposição se colocou na brecha. Está preparado? Para você poder mudar ambientes. O ambiente que você mudar pessoas que entrar naquele ambiente. Não, terra, você está cansado. Eu vou de novo, está preparado para você mudar ambientes. E ambientes que você mudou, a partir do momento que alguém entrar, vai ser mudado também. Você crê nisso? Olha aqui para mim. O texto diz que o Jordão nunca mais foi o mesmo. Ponto de referência, a parte que está diante do Jordão. Elias foi, e quando Elias foi, Tony, a história conta que Elias acabou de sair do Jordão, a viúva de Sarepta, 3 anos e meio, voltou para o palácio. Quando Elias volta para o palácio, olha o que o texto diz, que quem recebe Elias na porta é Obadias. Quando Obadias recebe na porta, Elias diz, vá até Acabe, e diga que tem profeta em Israel. A palavra de Obadias é essa, Senhor, mas se eu for, e quando o meu rei chegar, tu não estiver aqui, ele vai mandar me matar. Elias diz, vai porque eu vou ficar. Ficou. É um desafio agora. Qual é o desafio? O Deus que responder com fogo no Carmelo. O Deus que responder com... Não grita, o Deus que responder com... A briga é essa, a disputa é essa, Luana. O Deus que responder com fogo no Carmelo. Chegaram no Carmelo, 6 horas da manhã, 850 homens gritando, se cortando, segundo a história, tentando colocar fogo por debaixo do altar, porque a briga era essa, Deus que responder com fogo no altar. Estão tentando colocar fogo por debaixo do altar e o fogo não pega. Elias é tão crente, tão debochado que ele diz, grita mais alto. Talvez teus deuses estejam atendendo outros ou dormindo. Eles começam a gritar, 6 horas da manhã, meio-dia, alto do monte, sol escaldante. Nada funcionou. Quando deu meio-dia, Elias diz, minha oportunidade. Faz o que, Elias? Aí ele diz o texto, que Elias pega, reedifica o altar, 12 pedras. Depois que ele levanta as 12 pedras e edifica o altar, o texto diz que ele pede 4 calhas de água. Entrega água para Elias, ele molha o altar. Pede mais 4 calhas de água. Entrega a água, pastor Mário. Pediu mais 4. Molha mais 4 vezes o altar. Eu não sei se tu está ligado, mas se tu tiver, a hora é essa. Você entende que o horário é meio-dia, as pedras são 12 e a calha também é 12. 12 horas, 12 pedras, 12 calhas. Reedificou o altar, molhou o altar, o texto diz que ele faz uma oração de 6 a 12 segundos. A oração é essa. O grife é meu. Senhor, eu só te oro para que esse povo saiba que és tu, o Deus de Israel. Quando Elias acabou de orar, desceu fogo do alto, lambeu a água do altar e matou, foi todo mundo. Eu não sei quem está ligado, Luana, mas é isso que mexeu com a minha mente, porque a briga era o Deus que respondesse no altar. A briga era o Deus que respondesse no... Não grita, a briga era o Deus que respondesse no... Mas por que se a briga é o Deus que responde no altar e Deus responde com fogo do alto? É por algo chamado oferta. Pregador, por quê? Tu lembra qual é a profecia de Elias antes de ir embora do palácio? A profecia é essa: segundo as minhas palavras, não chove nem cai orvalho. Se não chove nem cai orvalho, a terra está com falta de água, a terra está em seca. E se está com falta de água, para que ele pega a água para molhar no altar se está faltando água para ele? É porque Elias é profeta e ele entende da lei do sacrifício. Qual é a lei do sacrifício? O Senhor só se agrada da oferta quando eu entrego não o que me sobra.
Vou falar baixinho para ver se alguém reage com o melhor grito. O Senhor só se agrada quando eu entrego o que me falta. Pregador, qual é a base? É que Deus gostou tanto da entrega de Elias que disse: Elias, pela tua entrega, fogo no altar é pouco, eu vou mandar fogo do alto. Ai, terra! Eu vou repetir de novo: Elias, a tua entrega foi tão linda que fogo no altar seria muito pouco. Eu vou mandar fogo do alto, só porque tu me entregou o que me falta. Se você esquecer a mensagem toda, grava só essa parte aqui. Porque quando eu entrego para Deus o que me falta, Deus me dá além do que eu pedi. Não, vou repetir de novo, grava essa palavra. Quando eu entrego para Deus o que me falta, Deus me entrega além daquilo que eu pedi. Ele só queria um fogo no altar. Deus se agradou tanto da entrega que falou: fogo no altar é muito pouco. Pregador, por quê? Porque depois de você entregar o que te falta, o que você espera não vai vir daqui. O que tu espera vai vir daqui, ó. Fechou, pastor. Matou todo mundo. Acabe chegou em casa. Quando Acabe chegou em casa, olha o que o texto diz: que ele fez saber a Jezabel o que tinha acontecido lá no monte. Quando Jezabel sabe o que tinha acontecido no monte, a palavra de Jezabel é essa: vou matar Elias. Só que Elias já tinha fugido para o deserto. No cenário, já estava debaixo do pé de zimbro. Só que Elias está no deserto, Jezabel não encontra Elias, precisa achar um culpado. Qual é o culpado? O culpado é alguém que abriu a porta quando Elias veio na primeira vez. Quem foi que recebeu Elias? Obadias. Quem é Obadias? Obadias é alguém que se formou na escola de profeta, pela leva ao cativo, não pôde exercer a função de profeta. Aí ele é servo do palácio da casa real. Só que quando Elias pede a morte debaixo do pé de zimbro, ou melhor, dentro da caverna, o texto diz que o Senhor aparece para ele e diz: para de ser bobo. Está pensando que tu é único? Ainda tem 100 que não se curvaram. Aonde que está esses 100, pregador? Escondido em cavernas com grupos de 50. Se eles estão escondidos, alguém alimenta. Quem alimenta? Obadias. É quem pega o pão do palácio, quem pega a água do palácio e leva. Só que olha aqui para mim, depois que Jezabel vai atrás de Obadias para poder matar Obadias, os feitos de Obadias são descobertos. Quais são os feitos? Que ele estava tirando do palácio para alimentar profeta. Depois que os feitos são descobertos, a dívida aparece. Só que quando a dívida aparece, o texto diz que os credores bateram na porta. Comecei a pregar aqui agora. O credor bateu na porta da mulher. Tem uma dívida aí, tá? Qual é a dívida? A dívida era de que teu esposo estava alimentando os profetas escondido. É de quanto a dívida? Eu não posso falar valor porque eu não sei. Segundo a história, pastor Mário, 3 vezes os credores batiam na porta. O senhor conhece tanto quanto eu. Estou crescendo, quero andar com um terno bonito igual do senhor. 3 vezes batiam na porta. A primeira, para anunciar a dívida. A segunda, para caso se a dívida não fosse paga, eles entravam dentro da casa, levavam todos os bens de valor aquisitivo, e se não pagassem a dívida, eles voltavam a terceira vez, para poder levar os filhos como escravo. Só que o texto diz que quando os credores estão na porta, batendo e anunciando a dívida, é isso que eu gosto, Diego. Gosto disso por quê? Porque os credores estão na porta dizendo: se não pagar, vamos levar. Só que minha mãe sempre me ensinou que quem tem poder para poder fazer não ameaça, já faz. Pregador, por quê? Porque o credor está ameaçando levar o filho, mas você já reparou que o credor está ameaçando, mas está na porta? Eita glória! E quem tem poder para poder fazer não para na porta, já entra em casa e faz.
Só que quem está dizendo o que vai fazer, que vai levar, que vai acontecer, está na porta. Eu não sei quem está ligado, porque eu aprendi que a porta tem duas funcionalidades. Ela fechada fala de limite, ela aberta fala de acesso. Sabe o que Deus está dizendo? Para o credor que vem na tua porta, eu sou limite. A afronta chega na porta, mas não te perturba dentro de casa. Eu não sei se tu tá ligado ou se tu não, ou se tu viveu, mas eu tô pregando para alguém que do lado de fora é guerra, é pancada, tempestade, é paulada, mas tu já percebeu que do lado de dentro tu consegue dormir em paz? Pregador, por quê? Vou falar baixinho para poder ver se alguém reage que o melhor grito. É porque o Senhor permite a afronta chegar, mas limita o afrontante. Na porta tu chega, mas do lado de dentro tu não entra. Eu tô limitando teus adversários. Ele põe limite. Eles estão dizendo, pastor Mário, vou fazer, vou levar, mas estou na porta. Quando ela fecha a porta, quem põe limite para o adversário, o texto diz que ela abre. Porque a mesma porta que põe limite para uns é a porta que dá acesso para ela. Não são duas portas. Isaías não são três portas. São uma porta que limita quem está do lado de fora para dentro, mas que dá acesso para quem está do lado de dentro lá para fora. Você está cansado? 9 minutos. Olha aqui para mim. Ela chega no monte. Quando chega no monte, o texto apresenta ela como uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta. Clama a Eliseu e diz: meu marido, teu servo, tu sabe que temeu o Senhor, agora o credor vem para poder levar meus filhos como escravo. Para levar como? Ele diz: o que posso eu fazer por ti? Declaro que tens em casa. Ela diz: tua serva não tem nada. Olha aqui para mim rápido. Você precisa entender que toda vez que tem um sacerdote dentro de casa, aquela casa é uma casa sacerdotal. Não serve só o sacerdote, serve a casa do sacerdote. Toda vez que tem um profeta naquela casa, a casa é uma casa profética. Não serve só o profeta, toda a casa serve como profeta. Então olha aqui para mim, ela diz: a tua serva não tem nada. Só que tu lembra como é que ela chegou? Meu marido, teu servo. É um cenário só que apresenta essa mulher em três formas. Primeiro, só mais uma entre tantas. Depois, a esposa de um servo. E depois ela diz: tua serva. É um cenário só que o Senhor permitiu chegar para poder despertar essa moça. Despertar por quê? Porque ela diz: tua serva. E Diego, ela não passou a ser serva naquele momento. Ela diz tua serva porque ela já serviu um dia. Só que ela parou de servir quando a dor bateu na porta. E eu comecei a pregar aqui agora. Quando a dor bateu na porta, quem servia parou de servir. Só que o Senhor permitiu alguma coisa acontecer para trazer na memória dela que ela está vivendo aquela dor ali, mas a vida dela não acaba naquela dor. Vou falar baixinho para ver se alguém pega, Arley. O Senhor traz algumas lutas para poder despertar a mente dela. Despertar o quê? Ou você continua prostrada, chorando pelo que você perdeu, ou você levanta para lutar pelo que ainda tem. Vou repetir de novo. Ou você continua prostrada, chorando pelo que foi embora, ou você levanta para lutar pelo que ainda tem. Porque olha aqui para mim, é difícil não sentir a dor da perca. O pior é continuar perdendo. Porque marido, ela perdeu. Os bens, ela perdeu. Agora deixa os acusadores levar o filho, é outra história. Eu perco, mas não continuo perdendo. Eu perco, mas eu não me perco na minha perca. O que Deus está dizendo para elas é: a tua história não termina nessa dor. Você pode olhar dentro da bilha do olho de alguém e dizer: a tua história não grita. Se fosse para fazer fofoca, tu tinha força na língua. Diz: a tua história não termina nessa dor. Diz: você é servo. Quem nasceu para servir, quando não serve, não tem utilidade para nada.
A história de um servo é servir. Tá na dor, mas tá servindo. Tá na luta, tá servindo. Tá servindo. Tá sangrando, mas tá servindo. Quem não serve para servir, não serve para nada. A tua serva não tem senão uma botija de azeite. Há uma briga entre os teólogos para poder dizer se essa mulher tinha ou se não tinha azeite na botija. Eu quero crer que tinha azeite na botija, porque a palavra do profeta é essa: vai e deita o azeite. Eu não posso deitar o que eu não tenho. Então, se ele manda a mulher deitar o azeite sobre todos os vasos, é porque tendo pouco ou tendo muito ainda tem. Vou falar de novo: tendo pouco ou tendo muito, azeite ela ainda tem. Deita o azeite sobre os vasos vazios. Põe a parte o que estiver cheio e põe a parte que estiver vazio. Ela foi, pediu para os filhos, pediu azeite, deitou azeite. Quando deitou azeite, todos os vasos foram cheios e voltou até o profeta. Quando voltou no profeta, a palavra dela é essa: ó, se cumpriu a profecia. Estou com todos os vasos emprestados cheios de azeite. Faz o quê? Vende tudo? Ele diz: não. Vende o azeite. Vou falar baixinho para você quem pega. E por que vende só o azeite? É porque o azeite é teu, o vaso não. Faz o que você quiser com o azeite, só não toca nos vasos. Faz o que você quiser com o azeite, só não mexe nos vasos. Por quê? Porque o vaso está na tua casa, no teu endereço, mas o vaso não é teu. Então cuida do vaso, protege o vaso, guarda o vaso. O que quiser fazer com o azeite, tu faz, só não toca nos vasos. Vendeu o azeite. A palavra do profeta é essa: tu e teus filhos vivem do... A primeira vez que eu falo isso, eu vou falar mais 10. Terminei agora. O pregador tem essa mania. Mas fechei agora. Eu dei essa volta toda para chegar aqui. Atenta para a profecia do profeta. Vai, vende o azeite. Tu e teus filhos vivem do... Hoje é terça. Se ele profetiza para ela terça e ela morre amanhã na quarta, ainda teria provisão para a casa dela. Porque a palavra do profeta foi para ela, mas a direção da palavra é sobre a casa dela. O profeta direcionou a palavra a ela, mas a profecia está sobre a casa dela. Você e teus filhos. Ele não diz você, ele diz você e teus filhos. Não é somente a mulher, é a casa dela. Então a casa dela está debaixo da palavra profética liberada para ela. Então olha aqui para mim. Até o último dia de suspiro, de vida do caçula, ainda teria providência para aquela casa. Eu só dei essa volta toda, pastor Mário. Eu fecho agora, mais 9. Luana é assessora do Batata, né? Assessora Luana Chaves. Olha aqui pra mim. Eu só dei essa volta toda para poder chegar aqui. Porque o cenário da casa da mulher era um. Qual era o cenário? Era perca de marido, perca de bens e agora perca dos filhos. Parece que a vida dela é só perder, e parece que é só perder por quê? Porque ela não tomou uma posição. Quando ela tomou uma posição e disse: estou cansada de perder, olha a palavra do profeta: agora você e teus filhos vivam do resto. Viver do resto de Deus é tão bom que o resto de Deus não está atrelado só a ela, está atrelado a toda a descendência dela. Ela é a primeira geração, os filhos são a segunda. Sabe o que ele está dizendo? Até o último dia, até a tua última geração. Você está dormindo, terra, você está cansado. Eu vou de novo. A palavra do profeta é essa: até a tua última geração vai ser abençoada por causa da atitude que você tomou. 2 minutos. 8, fechei agora. Ela tomou posição, Diego. Diego tá viajando direto também, né? Ele vai te fazer gravar um CD lá em Cuba. Olha aqui pra mim. A mulher perdeu o marido, perdeu os bens, só que olha o que o texto diz. E ela foi. E foi, Luana. Tem uma conotação, Tony, da palavra Aurélio, do dicionário Aurélio, da palavra caminhava.
Eu fiquei me perguntando como é que pode a mulher perde o marido, perde os bens, está quase perdendo os filhos. Tinha todos os motivos para ficar em casa, mas ela continuou caminhando. Porque o segredo da reviravolta, mudança de vida está aqui. Não é parar quando a dor chega, mas é permanecer quando ela insiste em me fazer cair. Mas eu fechei agora, 7. A mudança chegou, pastor. Porque antes dela mudar a atitude, ela mudou o pensamento. Metanoia. Mudança de mente. Cansou de perder. Chega de perder. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: chega de perder. Não, tu sussurrou, grita: chega de perder. Fala: tem uma mudança de Deus chegando para tua casa. Tu recebe essa palavra? Até a última geração daquela casa foi abençoada. Se tu tem mão para levantar, tu levanta agora. Alguém vai cantar agora, Diego? Não. Tu canta, Arlen. Para encerrar. Até a última geração da tua casa vai ter a providência, a restituição, a restauração, o levante. Eu não sei se alguém recebe essa palavra, mas até a última geração, a mudança de Deus, a reviravolta chega no teu endereço. Você crê nessa palavra? Então levante a sua mão aí, dá uma linda salva de palmas para Jesus.